Bom dia a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos. Não sei se todos estão me escutando, né? Mas façam um sinalzinho aí se está tudo certo. Estamos nesse dia emburrado, né? Essa sexta-feira um pouco emburrada, mas com uma chuva mansa aí, né? Não com temporal como estávamos prevendo. Estou um pouco rouco, né? Tomei um chimarrão aqui e a ervinha está incomodando, mas vamos lá. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos, né? Agradecer a parceria do Sicredi, União Faz a Vida. A Jéssica está aí com nós também. Não conseguiu, né, Jéssica, dar a sua mensagem, mas ela está aí no chat. Então, repasso aqui o agradecimento também do Sicredi, a participação de todos aí do programa União Faz a Vida. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de informar, como de praxe, né, que esse nosso encontro está sendo gravado e também ao longo da nossa jornada serão fotos da nossa tela, tá? Então, é um aviso para que vocês fiquem preparados. Antes de nós começarmos, eu vou passar para a professora Graciela, que tem uma falinha aí também inicial. Então, pode ficar à vontade, prof, pode habilitar, só tem que habilitar o seu microfone. Aí. Ok, né? Bom dia, profs, Diris, Jéssica, Rogério, Diogo. Rapidamente vou falar um pouquinho para vocês, a Camila já adiantou um pouco, do porquê que a gente firmou essa parceria com o Empodera Digital. Temos o nome dessa empresa desde abril, quando, no encontro com os secretários da MUPLAN, o secretário de Coronel Barros, Odilar, nos passou que estava firmando parceria com a Empodera. A partir dali, a gente começou a conversar e discutir da importância de estarmos trazendo novas ferramentas para vocês, profs. Na ocasião, até entendemos que não havia necessidade. O que estávamos fazendo, né, isso era final de abril, estava dando certo e continua dando certo as nossas atividades à distância. Então, vou aproveitar também aqui a oportunidade, a gente quase não tem se visto, falado, para agradecer a vocês o envolvimento, o comprometimento, a participação de cada um nesse processo de atividades à distância. Isso vem dando certo, é mérito de vocês, da equipe aqui da Secretaria, das gurias, que estão sempre procurando fazer tudo dentro do legal, para que a gente possa futuramente estar validando dentro das 800 horas. Então, naquele primeiro momento, a gente entendeu que não havia necessidade de uma plataforma, de outras ferramentas. Não sabíamos se retornaríamos em maio, junho, né? Já estamos em junho, não retornamos. Vamos aguardar o governador se pronunciar no dia 15 de junho, mas já sabemos que, diante desse protocolo que ele está apresentando, que teremos um distanciamento social para respeitar nas salas de aula, uma meia lotação também para respeitar no transporte escolar. Então, sentimos a necessidade de ter algo mais para propor para vocês. Isso não quer dizer que a gente vai romper com o que vem dando certo, e vem dando muito certo, né? E até mais uma vez vou falar das minhas reuniões com os secretários, né? Tive reunião no dia 27 de abril, tive reunião na terça, e quando eu retorno das reuniões, as gurias sempre me perguntam, e aí? Porque da mesma maneira que vocês todos, que nós todos estamos preocupados, comprometidos com a educação, e sem ter uma receita, um rumo, meus colegas secretários também estão. Todo mundo preocupado em fazer melhor pelos seus alunos, pelo seu grupo, mas não há receita, não há um caminho certo, há muitas incertezas, muitos medos, e eu volto todas as vezes e digo para as gurias, eu acho que a gente está no caminho certo, né, na medida do possível. Isso por quê? Porque a gente está documentando tudo, porque a gente está formalizando. Então, mais uma vez aqui, assim, vou aproveitar o espaço e falar para vocês da importância dos relatórios, para que a gente possa estar formalizando, de fato, todas essas atividades dentro das 800 horas. Tá? Então, como a gente vive esse contexto de atividades à distância, de não ter uma data de retorno, pensamos sim que então agora era a hora de propor algo mais para vocês, algo para agregar, para somar nas atividades à distância. Foi então que a Camila, a Kátia conversaram com o Sicredi, né, com a Vanessa, e vou aproveitar aqui a oportunidade e agradecer a Jéssica em nome do programa,
por mais uma vez serem parceiros e nos estarem propondo essa formação, né? A sugestão partiu daqui do tema, porque sentimos a necessidade, entendemos que era por aí, né? Que precisávamos de algo nesse sentido. E ontem, até não falei com vocês, porque ainda estávamos em trâmite na questão da contratação da Empodera e tal. A respeito, então, dessa contratação, de como vai funcionar essa plataforma, também vamos estar falando com vocês nos próximos dias. A Camila já adiantou um pouco ontem, né, que não precisamos seguir a risca, que não é agora as aulas vão ser virtuais. Não é assim. Nós vamos ter uma ferramenta a mais. E a questão pedagógica, então, a Camila, a Kátia vão estar assessorando, vão estar conversando, o Rogério e o Diogo, através do WhatsApp, também assessorando. Então, nós vamos... Isso, a partir de amanhã, da semana que vem, a gente vai estar conversando com vocês como vai funcionar, tá? Então, só para adiantar um pouquinho o porquê da escolha da empresa, porque tem referências de municípios vizinhos que está dando certo, que está acontecendo. A gente sempre tem essa preocupação de trazer algo para vocês que está funcionando, que está dando certo, né? Então, estamos firmando parceria com a Empodera, apostando em estar agregando, melhorando e ter um subsídio a mais para as nossas atividades à distância. Então, obrigada, pessoal, pelo comprometimento de vocês. A gente sabe que esse momento é difícil para todos, né? Estar se reinventando, saindo da zona de conforto, que eu digo não estamos em sala de aula, não estamos olho a olho com o nosso aluno, mas vocês estão, com certeza, dando o seu melhor, fazendo o melhor pela educação, e eu acho que é esse o caminho, né? Vamos apostar que futuramente tenhamos boas notícias em relação a esse vírus, que possamos retornar com segurança, com saúde, isso tudo nos preocupa muito, dar conta desses protocolos, dar conta desta volta, né? Mas a gente está pensando, está trabalhando, e com certeza não vamos voltar 100% quando isso acontecer, né? Então é por isso dessas ferramentas, é por isso de pensar que talvez quando retornarmos, vamos ter que retornar na manhã com 2, 3 turmas, na tarde da mesma maneira, e é preciso, acho que vamos ter que estar subsidiando nossos alunos com atividades extras, com atividades em casa, para poder fechar a carga horária, tá? Então, o curso, espero que estejam gostando, né? Espero que sintam-se desafiados, e nos falamos, tá? Era isso, Diogo. Obrigada. Obrigado, prof. Mais uma vez, ressaltando, né, a importância dessa parceria, né, e também ressaltando a nossa proposta, né, a nossa proposta aqui é auxiliá-los, né, é atuarmos como um suporte, né, sempre respeitando as peculiaridades de cada caso, e sempre respeitando as limitações, né. A gente sabe que existem limitações técnicas e diversas outras limitações, né. Tanto eu quanto o Diogo também temos as nossas limitações, então muitas vezes a gente é provocado a buscar soluções, né? Nós temos as nossas carreiras paralelas a esse projeto, então é um projeto que nasceu para ser de um tamanho e está tomando uma proporção bem maior de acordo com a demanda, né? E nós entendemos que não era o momento da gente se omitir, né? Então a gente está aceitando dentro das nossas possibilidades de tempo, estamos atendendo a todos, mas sempre com o propósito de dar esse suporte para vocês. Temos muito claro que embora o nosso desejo é que tudo volte ao mais normal possível, ao mais breve possível, a gente sabe que depois que isso tudo passar, nada vai ser como era antes, né? Então, todas essas ferramentas, todas essas invenções que os professores estão tendo que fazer agora de uma forma quase que obrigatória, certamente vão permanecer e vão auxiliar muito depois, né? Então, a gente sempre diz que é o legado que fica de tudo isso que a gente está vivendo. Bom, então, vamos para a nossa parte de conteúdo. Hoje, a apresentação fica a minha responsabilidade, o Diogo está aí, então ele vai ficar no nosso suporte. Dá um bom dia aí para o pessoal, Diogo, para todo mundo saber que tu está aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, professores. Bom dia, Jéssica. Como o Rogério falou, hoje vou ficar nos backstages, né? Vou fazer a mediação das dúvidas de vocês. E
Normalmente, né, a gente complementa uma fala do outro, então, a partir do momento que o Rogério iniciar, se sentir a necessidade de me inserir, a gente vai se inserindo no decorrer da apresentação, tá? Mas estou aí mediando as dúvidas de vocês, tanto no chat quanto no WhatsApp, por intermédio da Prof. Camila. Muito bem. Então, hoje a nossa pauta, tá, gente, ela é sobre o Classroom. A nossa ideia para hoje é trabalhar uma visão bem geral. Como a professora Graciele já comentou, a gente vai permanecer com vocês. Então, o nosso contato ele não encerra aqui com Augusto Pestana, né? A gente sabe que outros municípios talvez terão acesso a esse conteúdo por meio do programa União Faz a Vida, mas falando para Augusto Pestana, a gente permanece com esse contato aí e certamente vamos ter que aprofundar. Assim como se outros professores também tiverem dificuldades, que estejam nos assistindo, digamos assim, podem ficar bem à vontade de nos acionar também, que a gente pode ajudar no que a gente conseguir, no que a gente puder. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, gente, do Classroom, tá? E por que é importante a gente entender a lógica de funcionamento desta plataforma? Para quem já fez um curso à distância, um curso EAD, ele é muito parecido com o Moodle, que é um outro sistema muito utilizado nas universidades, e ele é um sistema virtual de aprendizagem, tá? Ele tem uma interface extremamente simples comparada a outras, porém ele guarda por trás dele uma arquitetura muito robusta, muito grande de controle de informações. Por que ele é importante nessa época, né? Nós entendemos que muito conteúdo ele é passado pelo WhatsApp, pelo Facebook, por e-mail. Os professores têm tentado fazer o conteúdo chegar nos alunos da forma que der, né? Isso a gente acha que é muito importante, porém, num determinado momento, isso se perde, né? Isso acaba se perdendo, esse conteúdo, e muitas vezes os professores acabam tendo dificuldade até de provar, né? De ter isso como uma espécie de prova que esse conteúdo foi passado. Então, o Classroom, ele surge como uma ferramenta de repositório de todo aquele conteúdo que vocês querem passar. Claro que ele tem uma efetividade maior nos anos mais finais, né? Então, para os pequenos, digamos assim, talvez os pequenos não vão entrar no Classroom, mas a gente tem casos de algumas turmas que os pais estão tendo acesso ao Classroom e os professores estão colocando as atividades, alguma coisa para os pequenos fazer, e os pais estão indo buscar esse material. Então, ele é uma interface extremamente simples, intuitiva e muito fácil também dos professores operarem, né? A partir da semana que vem, vocês serão incluídos na nossa turma do Classroom, então vocês vão ter acesso ao Classroom pelo ponto de vista do aluno, né? Vocês serão, digamos assim, com todo respeito, nossos alunos, né? E lá também nós vamos postar todos os conteúdos e atividades, e vocês vão ter a oportunidade de ver a plataforma pelo ponto de vista dos alunos. É uma metodologia que nós utilizamos e que tem dado muito certo nos outros municípios. Mas claro que hoje a gente vai ver um pouquinho como funciona a plataforma pelo ponto de vista dos professores. Não temos a pretensão de esgotar esse assunto hoje, é bastante coisa, então vamos fazer um aparato geral, e se vocês tiverem dúvidas, vão colocando no chat aí que o Diogo está aí para nos ajudar, e o Diogo também pode se inserindo conforme ele for percebendo a necessidade, certo? Então eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, para a gente poder olhar na prática como é que vai funcionar. Só um minutinho. Vamos lá. Todos estão enxergando a minha tela aí, Diogo? Tudo certo, Rogério? Tela do Google, né? Isso aí. Vamos lá. Bom, pessoal, o primeiro passo é a gente acessar o Classroom, né? O Classroom, pelo endereço aí, o Diogo vai colar depois para nós no chat,
né, classroom.google.com. O que é importante a gente sempre ter em mente, tá, gente? Da gente observar em qual login nós estamos conectados, certo? Então, aqui, evidentemente, quem tem o e-mail do Gmail, quem tem o login do Gmail, de praxe, ele já vai estar conectado. Mas, a partir do momento que vocês tiverem o login do Empodera dentro de Augusto Pestana, vocês podem modificar aqui o login que vocês têm conectados, tá? Então, clicando aqui na imagenzinha de vocês, com o navegador Chrome aberto, né, vocês conseguem alternar aqui os logins de vocês, certo? Então, acessando pelo endereço, eu já tenho acesso às turmas que eu estou participando, seja ela como estudante, como aluno ou como professor, certo? Então, aqui, neste meu login aqui, eu tenho essas turmas cadastradas, né? Uma turma de teste que nós criamos e as turmas do Empodera aí dos outros municípios e tal. E aqui algumas turmas que a gente acaba participando, certo? Então, aqui eu tanto quanto professor, quanto aluno, né? Então, aqui aparecem todas as turmas que eu tenho algum tipo de participação. Eu vou alternar aqui para abrir uma turma nova. Aqui eu vou mudar, então eu vou abrir pelo Empodera de Coronel Barros. Ok. Então, aqui eu mudei, né? Então, digamos que eu sou um professor do município de Coronel Barros e eu vou usar dentro do meu login de Coronel Barros. Então, eu acessei o Classroom, troquei aqui e agora estou dentro da plataforma de Coronel Barros. Se eu quiser conferir, eu olho aqui, então tá aqui, né? Dá para ver o meu login, @Empodera Coronel Barros, eu posso alternar para o meu pessoal a qualquer momento, tá? O Classroom, ele é disponível tanto para contas pessoais, quanto para as contas que a gente está criando via Empodera. Qual que é a diferença? A diferença, ela é que na plataforma da Secretaria Municipal de Educação, a gente tem uma capacidade maior de armazenamento, tanto do Drive quanto de todas as outras ferramentas, e a gente consegue separar, né, aquilo que é pessoal nosso daquilo que é do município, né? Então, a gente sabe que tem muitos professores que atuam como professores particulares, né? E aí a gente sabe que isso também fica fácil para separar. Só me confirma, Diogo, se tu consegue ver a transição das telas. Eu acho que não, né? Eu acho que tu compartilha a tua tela inteira, não a janela, que daí Okay. fica melhor. Ok, então vamos fazer de novo. Eu vi ali que não estava dando certo. Deu certo? Agora sim. Isso aí. Então vamos voltar lá. Vamos fechar de novo, então. Aqui. Nós estávamos nessa tela, certo? Então, aqui, novamente, são todos os que eu participo dentro deste meu login aqui, mas eu quero trabalhar, então, com o login da minha Secretaria de Educação. Então, eu acesso novamente o Classroom, eu vou deixar aqui aberto para nós voltarmos aqui, né? Só deixa eu autorizar alguém que está entrando. Aqui eu vou deixar aberto porque eu quero voltar aqui, e aqui eu acessei, ele voltou no meu login original, mas aqui do ladinho eu altero, né? Então, como eu estou vinculado a Coronel Barros, eu troco aqui. E aí eu entro dentro da sala de aula de Coronel Barros. Essa transição do login aqui, pessoal, é muito importante que a gente sempre fique atento, né? Principalmente para quem usa mais de uma conta, ou quem vai usar mais de uma conta vinculada, né? Porque às vezes a gente se confunde, até nós que trabalhamos todo dia com isso, a gente acaba se confundindo, tá? Então é importante sempre que vocês entrarem pela primeira vez em qualquer ferramenta do Google for Education, ele sempre vai entrar no login principal que vocês cadastraram aqui no navegador. Então, sempre que eu quiser mudar isso, eu tenho que clicar aqui, pode ser com a tela aberta, e fazer essa alternação.
tá? Então, aqui no caso, eu fui para o meu login, que está aqui, que eu posso fechar, que ele repetiu. Isso aqui eu vou deixar aberto, depois eu vou voltar aqui, então estamos aqui. Bom, o primeiro passo, então, para qualquer professor, né, para qualquer educador, é criar o meu ambiente de sala de aula virtual. Então, para isso, é muito simples. Eu vou aqui no sinalzinho de mais. Aqui eu tenho duas opções. Participar de uma turma, se eu tenho o código da turma, né? Então, depois eu vou mostrar para vocês como é que gera esse código. Então, aqui, possivelmente, os alunos vão entrar depois. E você tem a possibilidade de criar a tua turma, a sua turma, tá? Tudo isso você pode fazer tanto no login da secretaria, quanto no login pessoal. Como eu expliquei antes, a única diferença é a questão da capacidade depois. Mas mesmo assim, as contas pessoais já possuem uma capacidade bem interessante. Criando a turma, ele vai aparecer para mim aqui o nome que eu quero dar nessa turma, então é uma turma de teste, ok? Aqui na seção eu vou colocar que é de Augusto Pestana. Então aqui eu posso colocar a turma, o número da turma, né? Aqui eu posso colocar a escola, por exemplo. Aqui no assunto eu posso colocar a minha disciplina, né? Então vamos colocar aqui tecnologia. E a sala eu posso dar o nome, se tiver o número da sala, se tiver algum número da sala, eu posso colocar aqui, certo? Então, essas 4 informações eu preencho e eu vou criar a minha turma, tá? Então, ele vai demorar um pouquinho para criar, às vezes cria rápido, dependendo da demanda também, né? Vamos voltar, ver se tem alguém. Ok. Bom, aqui eu já criei a minha turma de teste, tá? Então, ela já está criada. Se eu voltar aqui na minha página inicial, ela já está aqui, né? Então, aqui eu tenho uma turma que a gente criou de teste também, então aqui ela já está, né? Então, veja que eu estou conectado e aqui ela já aparece, então, todas as turmas que eu tiver, elas vão aparecer aqui. Eu posso entrar, volto nela, tá? Essa aqui é a interface básica, tá, gente? Então, ela é bem intuitiva, ela funciona como se fosse uma timeline, certo? O código da minha turma está aqui, sempre ele vai ficar aqui em cima. Então esse código eu posso passar para os meus alunos ou para os pais, e eles podem entrar através desse outro processo. Aqui a novidade, tá? Ele já deixou uma possibilidade de já gerar um link para um Meet. Então, ontem nós falamos sobre o Meet, então hoje aqui você pode criar também essa reunião online, e eu posso mudar essa tela de fundo, eu posso colocar uma foto da turma, uma foto da escola, enfim, tá? Inicialmente ele vai abrir sempre nessa tela, tá? A tela mural, ela funciona exatamente como um mural, então ela é uma timeline mesmo, certo? Aqui eu posso colocar recados rápidos para as turmas, mas antes eu vou pular para pessoas, certo? Por quê? Porque aqui nesta guia é onde eu vou adicionar os meus alunos e também posso adicionar alguns professores que podem trabalhar junto comigo nessa sala de aula. A partir do momento que eu adiciono o professor aqui, essa turma também vai aparecer lá no Classroom dele, do login que eu coloquei aqui. Para os meus estudantes, eu adiciono pelo endereço de e-mail deles, certo? O ideal é que seja um e-mail do Gmail, dá mais certo, né? Não que não funcione com outros e-mails, mas o mais certo, o mais correto é usar sempre os e-mails do Gmail, porque ele tem uma convergência melhor, certo? Então, a partir do momento que eu adicionar todos os alunos aqui, pelo endereço de e-mail, eles vão receber um e-mail dizendo que eles foram adicionados, e toda atividade, toda movimentação nova que tiver nessa turma, eles vão receber também, tá? Sempre vem alguns questionamentos do tipo, mas os alunos não têm e-mail, os alunos não sabem, não usam. O que a gente dá como dica? Quem tem celular Android já tem um e-mail do Gmail, já tem um login do Gmail. Então, é só a gente pode usar, inclusive, esse login, tá? E eles podem baixar o aplicativo do Classroom no seu celular também. Então, fica de fácil acesso. Como eu falei, talvez aqueles que estão nos anos mais finais tenham mais facilidades, evidentemente que os pequenos talvez vão ter uma dificuldade maior. Então, aí a gente vai ter que ver como que a gente consegue trabalhar com a nossa necessidade, com as nossas demandas, tá? Tudo que fica aqui,
tudo que é colocado aqui, o professor tem total controle, tá? Então, ele pode apagar, ele pode gerenciar todo o processo aqui. Então, aqui eu vou convidar os alunos, eu vou ver se o jogo está aqui. Olha, ele já apareceu aqui, tá? Então, eu vou colocar o Diogo na minha turma e vou convidar. Ele já aparece aqui como aluno. Então, aqui eu posso colocar todos os meus alunos, certo? Eu não preciso digitar e-mail por e-mail. Eu posso vir aqui e colar uma lista, né? Então, se eu tiver toda a lista de e-mail dos alunos, eu posso colar tudo aqui e dou um convidar, ele vai convidar todos de uma vez só. Enquanto o Diogo não concordar em acessar, o nome dele vai ficar aqui em cinza, tá? A partir do momento que ele acessar pela primeira vez, ele vai ficar preto. Então, aqui eu consigo já ver quais os alunos acessaram ou não acessaram, tá? E da mesma forma, esse mesmo processo, eu posso criar aqui, adicionando outros professores ao Classroom que podem me ajudar a administrar essa turma, né? Então, digamos que tem uma turma que tem mais de um professor, a gente pode adicionar quantos professores quiser aqui nesse espaço. Aqui tem um aviso muito interessante, né, que os professores que a gente adiciona pode fazer tudo, menos excluir a turma. Só quem criou pode excluir a turma. Então, também, acidentalmente, não tem esse risco de alguém excluir a turma por engano. Aqui também eu posso excluir os alunos, então, tem um aluno que deixou de ser aluno, ou um aluno que eu coloquei por engano, eu posso clicar aqui e remover ele. Tá? Assim também como eu posso selecionar um grupo de alunos específicos e mandar um e-mail para eles, do tipo, faz tempo que você não acessa, você não conseguiu acessar, ou tem conteúdo novo, enfim, qualquer aviso que eu quiser dar para esse aluno eu posso fazer aqui, para todos ou para grupo de alunos que eu selecionar aqui através da caixa de seleção. Então, adicionando os alunos, adicionando os professores, agora eu tenho o meu escopo pronto, tá? Então, voltamos aqui para a lógica do mural. Aqui no mural, gente, são recados rápidos, certo? Então, eu posso colocar um aviso rápido, eu posso adicionar arquivos que eu tenho no meu Google Drive, e ele sempre vai puxar do Drive pelo qual você está conectado, né? Então, aqui, como eu estou pelo login de Coronel Barros, tudo que eu tiver dentro desse Drive de Coronel Barros, ele pode puxar aqui. Eu posso colocar um link de um artigo, de uma matéria, de um livro. Eu posso colocar um arquivo anexo, que eu vou subir, então eu vou fazer o upload dele, se eu tiver algum arquivo em PDF, algum texto, e posso postar um vídeo que eu fiz, ou até que existe no YouTube para eles ter como diretriz, tá? Aqui eu posso escrever as instruções, né, algum recado, né, olá turma, segue material para isso tudo. E aí a gente anexa aqui. O que tem aqui de legal, tá, pessoal, que a gente tem que destacar? Se eu tiver mais de uma turma, eu posso postar isso em várias turmas ao mesmo tempo, né? Então, digamos que eu tenha 2 turmas de segundo ano, e o material é o mesmo para as duas. Então, eu tenho 2 salas, eu posso ter 2 salas de aulas diferentes, e aqui eu posso selecionar para quais salas de aulas eu quero postar esse recado. Tá? Então, isso é um recurso bem interessante, que tem, bem bacana, para quando a gente tem várias turmas similares, né? Aqui, no caso, como eu tenho essas 2, então eu poderia postar nessas 2 turmas. O que eu posso fazer também é selecionar para quais alunos eu quero que esse conteúdo apareça. Então, digamos que é um reforço e eu preciso para 5 alunos, né? Ou para 6, ou para 10, enfim. Aqui, eu vou ter a lista de todos os alunos confirmados. Como o Diogo ainda não acessou lá e não confirmou, ele não aparece aqui para mim, né? E como ele é o meu único aluno, eu não tenho mais nenhum aqui. Mas digamos que eu tenha mais alunos, eu consigo fazer... Viu, Rogério? Só fazendo uma observação, já vou fazer o aceite da turma, mas eu acho que seria interessante também mostrar a forma de ingresso através do código, né? Que são as 2 formas que um aluno pode entrar na turma, né? Através do convite por e-mail ou através do código da turma, né?
Só uma pequena observação, um adendo. Podemos mostrar mais para frente, sim. Uhum. Tá, voltando aqui então, só para seguir aqui o raciocínio. Então aqui eu posso selecionar quais os alunos que eu quero que vá esse conteúdo. Selecionados os alunos, eu posso postar. Ou ainda, eu posso programar este conteúdo. Então, digamos que eu quero que vá para esse aluno amanhã de manhã, por exemplo, eu posso programar aqui, coloco a data e a hora que eu quero, e nessa data e nessa hora ele vai ser postado. Eu vou receber um e-mail dizendo que foi postado, e os estudantes envolvidos, todos ou aqueles que eu selecionei, vão receber também um comunicado dizendo que tem conteúdo para eles aqui no Classroom, né? Então, fica organizado. E também eu posso construir esse material e salvar como rascunho para terminar depois. Então, se eu clicar em postar, ele vai postar na hora que eu coloquei, né? Então, vamos postar aqui. Ele já está aqui, certo? Já aparece aqui, e aqui sempre eu consigo compartilhar recados, materiais com as turmas, tá? Essa timeline aqui, gente, é como se fosse uma timeline de uma rede social, por isso que eu disse que é muito tranquilo para os estudantes que já estão inseridos nas redes sociais utilizar neste formato, né? Ele é pensado para ser como se fosse a timeline de uma rede social. Então, ele fica muito fácil, muito organizado. E aqui o professor pode ir postando vários conteúdos, ele pode separar uma tarde e programar vários conteúdos para a semana, e esse conteúdo vai sendo largado, digamos assim, ao longo da semana. E aqui ele acaba ficando todo ele organizado, o professor tem acesso a todos os conteúdos depois, né? O professor ainda pode editar, excluir e copiar o link, digamos que algum aluno não tenha achado esse conteúdo, ele pode mandar o link direto desse conteúdo pro aluno, pro estudante. Só o professor pode excluir, só o professor pode editar e só o professor pode enviar o link, tá? Então, os alunos não conseguem fazer isso. Aliás, eu acho que os alunos conseguem mandar o link, mas não conseguem editar nem excluir. Então fica seguro esse conteúdo. E os estudantes também podem fazer comentários aqui, de acordo com o material, né? Então, digamos que aqui tenha ido um PDF, aqui o estudante vai poder fazer um comentário, como se fosse numa rede social, né, legal, enfim, fiz, não entendi tal parte, o professor vai tendo, sempre que alguém comentar, sempre que alguém interagir, o professor vai receber e-mail avisando, né? Então, o professor não precisa ficar abrindo e conferindo tudo. Sempre que tiver uma interação, o professor recebe o e-mail, no e-mail tem o link, ele clica, já vai direto para essa interação que ele consegue fazer com o estudante. Então, aqui é a visão geral do mural, tá? O mural funciona mais ou menos assim. E nós temos a aba Atividades, certo? O que difere uma coisa da outra? No mural, é uma comunicação do professor para o estudante rápida, né? É um conteúdo, é uma dica, é um vídeo para ele se basear para estudar. Nas atividades, na guia Atividades, aí eu já tenho outros recursos, né? Então, eu posso ter uma pasta no Google Drive da turma, né? Eu consigo ter essa pasta da turma, lá ficarão guardados todos os arquivos. Eu posso vincular a agenda do Google essa turma. Eu posso ter o Meet também para dentro dessas atividades. E aqui eu posso criar atividades para os estudantes. O que seriam essas atividades? São atividades que eles, de alguma forma, possam interagir, que eles possam preencher, que eles possam me devolver, né? Que tenham devolutivas. Então, como é que eu faço para criar essa atividade? Então, eu vou clicar aqui no botão Criar. Aqui eu tenho atividade simples, né? Atividade Contest, que ele vai vincular a um formulário do Google Contest. Então, futuramente, nos próximos encontros, a gente vai aprofundar isso, né? Eu posso criar uma pergunta para eles responderem. Eu posso mandar um material, que eles podem até interagir com esse material. E eu posso reutilizar uma postagem de um outro Classroom que eu tinha, né, que eu já fiz numa outra turma. Então, digamos que no semestre passado eu postei uma atividade, eu quero reaproveitar essa atividade, eu posso buscar de um outro Classroom, desde que ele esteja, evidentemente, linkado ao meu login que eu estou trabalhando. Então, digamos que eu crie uma atividade, então aqui da mesma forma, né, então eu tenho aqui um simulado, né, digamos assim, simulado de matemática, certo?
Aqui eu passo as instruções, o texto para ele. E aqui eu posso adicionar, de novo, né, um arquivo, um arquivo que está no meu Google Drive, um link, um outro arquivo que eu queira fazer upload ou um vídeo do YouTube. Posso criar documentos também, né, documentos do Google, apresentação do Google, planilha, enfim, aqui formulários. Aqui, da mesma forma, eu posso selecionar para quais turmas eu quero que essa atividade seja disparada. Eu posso selecionar para quais alunos essa atividade pode ser disparada. Eu posso atrelar pontuação para essa atividade. Aí, se eu atrelar pontuação, o aluno tem que entregar, ele tem que clicar em entregar a atividade lá no final, né? Pela visão do aluno, ele pode fazer upload de arquivos, então eu posso pedir, por exemplo, aqui um resumo de um livro, e ele pode mandar esse resumo do livro pelo Word ou por um arquivo qualquer, né? Então isso vai ficar salvo aqui na pastinha do aluno, então eu consigo depois resgatar isso, e sempre que ele entregar essa atividade, ele vai pontuar, ele vai criar uma pontuação. Eu posso selecionar uma data de entrega, então a partir daquele momento, esta atividade não aceitará mais interação, né? Então eu posso limitar isso num determinado espaço de tempo, então eu posso colocar que essa atividade até segunda-feira eles têm que entregar, quem não entregar não entregou mais, né? Então, ou eu posso deixar ela aberta também. E aqui ainda eu posso criar tópicos para ficar organizado lá nas atividades, né? Então aqui, digamos que eu crio um tópico de simulados. Tá? Uma vez criado esse tópico, depois ele vai aparecer aqui, né? Vai aparecer aqui de uma forma mais própria, digamos assim. Da mesma forma, eu posso criar atividade, programar ou salvar como rascunho. Então, eu vou criar a atividade, ela já vai criar, e aqui ele já aparece, tá? Então, lembrem que eu coloquei lá que o tópico é simulados, então ele já aparece aqui destacado. Tudo que eu incluir dentro do tópico simulados, ele vai organizar aqui, né? Então, se eu criar um outro tópico, por exemplo, material complementar. Ó, ele criou um outro destaque aqui, e tudo que eu criar em atividades e colocar dentro desse tópico de material complementar, ele vai aparecer aqui embaixo. Então, ele vai ficando organizado, né, para a gente achar depois os arquivos, pensando que, de repente, eu vou ter 6 meses ou 1 ano de aulas aqui organizadas, né? Então, aqui eu tenho os menus que a gente pode colocar aqui, né, e fazer toda essa questão. Ainda eu tenho um tópico de notas, que vai aparecer as notas dos estudantes, né, que a gente selecionou aqui dentro das nossas atividades. Mas sempre, para ele ganhar essa nota, ele tem que clicar na atividade como concluída, lá na hora de ele entregar. Se ele só abrir e olhar, ele não vai contar aqui. Então, para funcionar essa aba de notas, nós temos que ter bem alinhado com os estudantes como é que funciona, senão eles não entendem e daí acabam não obtendo a nota aqui. Eu vou abrir um pouquinho uma turma que já está com conteúdo para a gente dar uma olhadinha mais na visão geral, né? Então vamos, já que Coronel Barros é o nosso exemplo, né? Aqui então nós temos todos os conteúdos que já foram postados, tá? Aqui no mural, ó, estamos no mural, tá? Então tudo que a gente posta está aqui. Ó, então a gente tem aqui, para vocês terem uma ideia, apenas um professor clicou em entregar, então aquilo que eu estava falando da questão dos pontos, né? Vários olharam, dos professores lá de Coronel Barros, aqui eu tenho acesso a toda a turma, tá? Ó, todas as pessoas que estão na turma, mas no caso apenas uma pessoa clicou em entregue. Eu sei que vários abriram, mas eles não clicaram em entregue, então para mim aparece como se apenas um estudante tenha entregado esse material. E aqui eu tenho, então, todas as interações, né, dos materiais. Então, aqui a gente tem um material, um vídeo que a gente postou com algumas dicas de como usar a agenda do Google. Então, aqui 4 pessoas fizeram seus comentários, né, então aqui eles podem interagir. Cada pessoa que comentou, eu recebi um e-mail dizendo que foi feito um comentário. Quem que vai receber esse e-mail? Digamos que nós temos mais de um professor, o professor que criou a atividade, tá?
Então, o outro professor não recebe porque ele entende que é quem fez a criação da atividade. E aqui a gente tem todo um histórico de mural, né, para que a gente possa acompanhar. Isso vai ficar gravado e só eu vou poder apagar. Quem entrar depois, por exemplo, que a gente tem um aluno que entrou na metade do processo. A partir do momento que eu incluo ele consegue resgatar todos esses conteúdos, ele consegue fazer toda essa leitura aqui do que já foi visto, né, do que já foi postado. Vamos voltar lá. Então, aqui é o mural, certo? Então, aqui eu tenho os links, né? Então, no caso desta turma de Coronel Barros, a gente faz os meets, como a gente está fazendo de hoje, depois a gente disponibiliza para eles assistirem. Aqui, então, tem todo o histórico, né? De tudo que a gente já resolveu lá com eles, e provavelmente esse conteúdo todo aqui vai ficar também disponível para vocês a partir da semana que vem. Mesma forma, as atividades, certo? Aqui estão todas as atividades que a gente já trabalhou, né, com eles, com essa turma. Então, aqui a gente tem links, aqui também, ó, eu já consigo olhar, então 4 pessoas clicaram em entregues e 57 não, né, mas aqui eu volto a dizer que não foi alinhado que tem que clicar, então por isso que tem essa diferença, mas aqui eu já mais ou menos consigo entender quais os estudantes têm mais afinidade com a ferramenta, quais estudantes têm menos afinidade com essa ferramenta, né. Aqui nas pessoas, como eu comentei antes para vocês, então eu tenho os professores, que são dessa turma, e tenho todos os estudantes, certo? Aqui eu tenho alguns estudantes que não entraram ainda, ó. Então aqui eles ficam nessa condição aqui apagada, né, escurinho, e aqui eu tenho todos os estudantes que eu tenho na turma, né? Então com esses aqui eu posso fazer todas as interações. Aqui já aparece para mim toda a média das notas, né? Então, organizado, só que como eu falei para vocês, ó, então tem cada atividade que eu postei, tem todo um quadro de notas aqui, e aqui eu consigo organizar, ó. Então, quando eles clicam em entregar a atividade, eles vão tendo essas notas aqui, ó, e eu posso gerenciar. Então, aí, claro que cada professora vai ter que ver a sua realidade para usar isso aqui, né? Usar essas ferramentas, e evidentemente que a gente pode aprofundar depois, tá? Então, num contexto geral, assim, bem genérico, tá, pessoal, é esse o funcionamento do Classroom. Eu não consegui aqui, Diogo, entrar com o código da turma. Se tu quiser fazer essa interação por aí, pode mostrar, no caso, né, como é que vai funcionar para entrar com o código da turma. Mas sempre o código da turma é esse que aparece aqui no canto e ele não muda, tá? Então, digamos que eu quero convidar vocês a entrar dentro desta turma aqui, eu passo esse código aqui, eu copio e colo, né? Copio aqui e colo no Whats, ou colo em qualquer situação. Sempre que eles acessarem o Classroom, eles conseguem entrar nessa turma, né? Deixa eu tentar aqui, peraí, vamos fazer um teste aqui. Esse seria mais um cenário quando o professor não tem, né, daqui a pouco o cadastro do e-mail desse aluno, ou não tem algumas informações relativas a essa inserção do aluno no ambiente. O código pode ser revogado, pode ser renovado, né, daqui a pouco se ele se espalha, ou daqui a pouco se outras pessoas que não são daquela turma com aquela finalidade venham a ingressar no teu ambiente, ele pode ser suspenso ou revogado, né, ou até mesmo renovado, gerado outro código, né. Mas é uma forma alternativa, né, pessoal, de inserção, de ingresso dentro de uma turma. Eu vou tentar aqui, não sei se vai dar certo, como eu estou no mesmo navegador, pode ser que não, tá? Então, eu abri o Classroom, certo? Eu copiei o código lá, né? Copiei o código aqui da turma de Coronel Barros e vou tentar entrar com um login diferente. Vamos ver se vai dar certo. Aqui. Então, eu cliquei, né? classroom.google.com, novamente, abriu para mim já as turmas que eu participo. Vou no maisinho, ao invés de eu criar uma turma, eu vou tentar participar de uma turma. Então, ele me pediu o código, eu copiei lá, vamos ver se eu consigo participar. Ele não vai me deixar porque eu estou com as turmas abertas. Mas aqui é o espaço que o estudante consegue se inserir
dentro desta turma, né? Volto a dizer, o melhor sempre é fazer o login pelo e-mail, né? Pelo e-mail, e se for do Gmail é muito fácil, porque a partir do momento que ele aceita participar da turma, essa turma já vai aparecer para ele lá no Classroom dele, no caso, tá? Rogério. Oi. Acho que esse erro que deu aí já vem de encontro com a dúvida do professor Sérgio, aqui no chat. Ele comentou que, perguntando se o e-mail não for Gmail, também precisa do código, ou se consegue acessar com outro e-mail. Então, essa situação é uma política de segurança que a gente precisa definir depois nas contas institucionais do município de Augusto Pestana, tá? Vão ser gerados e-mails próprios para vocês, né? Nome, ponto, sobrenome, @empodera, que são as contas institucionais dentro do Google de vocês. Essas contas serão vitalícias, ilimitadas e gratuitas, tá? Aí a gente precisa sentar com a Coordenadoria de Educação, né, com a Secretaria de Educação, para definir qual que vai ser a política. Isso, professor Sérgio, é definido na configuração, né, no painel do administrador das contas, né? Se você quer deixar liberado para outros domínios, né, se você quiser deixar a sua turma aberta para qualquer um com o código poder acessar, ou se você quiser deixar apenas para quem tiver o e-mail do @empodera, do nosso projeto. Tudo isso são configurações que a gente define, tá? Mas na conta pessoal de vocês, se vocês forem criar com o Gmail normal de vocês, por padrão, ele já deixa aberto para qualquer e-mail entrar com o código, tá? Lembrando, o Google não ingessa nada, né, pessoal? Ele deixa aberto e configurável. Então, tudo isso pode ser manipulado, pode ser gerenciado, pode ser tratado e desenhado conforme a realidade de vocês. Bom dia, pessoal. Posso fazer só uma colocação? Claro, professor, bom dia. Eu mandei no chat para não atrapalhar vocês, porque eu peguei a aula já andando. Assim, eu pergunto porque eu sou professor também na EFA e lá se utiliza o Classroom com algumas turmas. Eu não estou utilizando ainda porque eu não tinha tanta familiaridade com a ferramenta. Mas eu sei que as contas somente vinculadas à instituição, no caso, a Unijuí, que liberavam o Classroom. As demais contas, elas não abriam. Então, é por isso. Justamente por esse contrato, possivelmente, que foi com a mantenedora, com a Google, para poder criar uma estrutura que somente alunos da instituição, com a conta institucional, pudessem acessar. Então, vocês vão criar também dessa forma com o Empodera. Exatamente, professor. Só para recapitular, né, na Unijuí, eu também atuo na docência lá, realmente é fechado. O Rogério participou do processo de implantação do Google for Education dentro da universidade. Pode falar um pouquinho sobre isso depois. Mas a Unijuí é uma que deixou bem fechada a questão da segurança. Então, por isso que você não consegue nem inserir uma pessoa que não tenha o e-mail, né? No meu caso, no nosso caso, o @sou.unijuí, né? Que é o e-mail que todo aluno, quando faz a sua matrícula, ganha. Então, se tiver lá um diogo.mendes@gmail, como aluno, não vai ser aceito na turma. O cenário, professor Sérgio, é o mesmo, a tecnologia é a mesma, o contrato é o mesmo, o convênio é o mesmo com o Google, tá? A gente está no processo de inserção do município dentro da plataforma For Education. E, como eu falei, a gente vai ter que desenhar e formatar isso depois conforme a realidade e a necessidade de vocês. Reitero que tudo isso são políticas de segurança que a gente pode alterar e configurar a qualquer momento, né? Daqui a pouco você vai nos convencer, e principalmente a prof. Camila e o pessoal da secretaria, que você precisa deixar aberto para qualquer e-mail acessar a tua turma. Ok? Isso a gente faz na hora, é bem, em 10 cliques está resolvido. Mas precisamos definir, desenhar isso, né, para ser aplicado a todos. A tecnologia mesmo, o cenário vai ser bem semelhante. É isso aí. Lá no caso só complementando, né, no caso da Unijuí, foi definido, então, que seria feito esse regramento, né, que apenas alunos de dentro do domínio pudessem acessar.
Claro que a gente está falando de um cenário onde há um suporte técnico todo preparado para isso, né, para a criação desses logins. Nós estamos falando de alunos universitários que também já estão num outro nível de conhecimento dos processos. Eu sei também que a EFA, no caso, né, professor, já teve também problemas com os menores, né, criar um login diferente, já tem todo um processo. Então, a orientação que a gente sempre dá, pelo menos de início, de arrancada, é que se deixe um pouco, não tanto aberto, mas pelo menos que os logins a gente consiga fazer esse controle, até porque só vai acessar aqueles, no caso do Classroom, só vai acessar esse material aqueles que têm o login que o professor liberou, seja ele do Gmail, seja ele da plataforma Fora Education, digamos assim, né? Então, a partir do momento que o professor achar que aquele estudante não pode mais ou não deve mais ter acesso, ele exclui ele lá, o estudante imediatamente perde todo o contato, todo o acesso a esse conteúdo, né? Mas como bem disse o Diogo, isso tudo varia das políticas que a gente definir, né? Então tem alguns municípios que já nos sondaram, né, já nos questionaram para que incluísse pelo menos a maioria do pessoal dentro da plataforma. Pode ser feito, tá? Tecnicamente para o Google não há problema nenhum nisso. Só claro que o município tem que ter essa estrutura também para suportar, porque daí você está criando um outro login, né? E aí tem que ensinar, tem que treinar, mas isso é bem tranquilo, isso é do processo, tá? Bom, pessoal, de conteúdo que nós tínhamos para hoje, assim, é isso, né? Como eu falei lá no início, é uma visão bem genérica. Qual que é a regra, qual que é a recomendação que a gente sempre dá? Façam testes, mesmo com os logins de vocês, né? Criem turmas de teste, coloquem alguns colegas, alguns familiares, postem os conteúdos. Tem ali a questão de fazer o teste pelas atividades, que é um formulário do Google com perguntas, com testes. Isso a gente vai ter que entrar, até pela questão do tempo, num outro momento. Vamos entrar num outro momento em detalhes, mas é legal para vocês desvendarem, né, como é que funciona, né, como é que funciona. Então, se vocês puderem, tiverem tempo, a gente sabe que também o tempo é algo escasso ultimamente, né, mas façam alguns testes, criem algumas turmas de teste, depois vocês podem apagar essa turma, coloquem alguns colegas, de repente podem compartilhar outros materiais, né? Tem muitas pessoas que estão utilizando o Classroom para, não necessariamente professores, né? Estão utilizando até para algum compartilhamento de coisas com a família, com amigos. Então, claro que ele é feito para aula, né? Ele é feito pensando na docência, mas vocês podem testar aí e desenhar alguns cenários possíveis. Como eu falei também no início, para os pequenos, muitos professores têm adicionado os pais, né, e postado coisas para que os pais possam acessar e fazer com os filhos em casa, vídeos, textos, desenhos, materiais. Então, em vez de eu mandar pelo WhatsApp, eu boto no Classroom, o pai vai lá e resgata. Qual que é a diferença, né, que a gente sempre também ressalta? Eu colocando no Classroom, eu não tenho aquele risco do pai não ter a capacidade no celular para baixar o arquivo, o vídeo é muito pesado, então ele fica lá, o pai pode assistir no próprio Classroom, então ele vai ter o link lá, ele assiste, mas ele não precisa necessariamente baixar esse conteúdo, né? Então, outra facilidade que esse vídeo a gente acaba não perdendo um pouco do controle, então a gente percebe que muitos professores se descobriram, digamos assim, fazendo vídeos e estão mandando os vídeos pelo WhatsApp. Ok, só que a partir do momento que você manda esse vídeo pelo WhatsApp, você perde um pouco onde é que está esse vídeo, né? Nada impede do pai compartilhar para um monte de outros pais e daqui a pouco você virou um youtuber e não está sabendo, né? Então, os vídeos que ficam lá, o pai sempre tem o link, ele acessa. A partir do momento que o professor entender que aquele conteúdo não precisa mais ser compartilhado, ele pode tirar de lá e quem tem esse link não vai mais conseguir acessar, né? Então são pequenas dicas de segurança que a gente sempre passa, tá? Eu não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Como é que está a questão das dúvidas aí, Diogo? A princípio eram essas, né? Acredito que vão surgir no decorrer do processo. Mas fazendo uma observação também, né, Rogério, a título de organização e até mesmo daqui a pouco o professor deve estar pensando, quem não tem muita experiência com as ferramentas Google, que é um borbulhão de informação, um borbulhão de tecnologias.
Tomem como base, pessoal, como referência, como ponto de partida de vocês o Classroom, tá? Justamente essa ferramenta que o Rogério falou hoje. Para nós é muito fácil, né, é muito tranquilo falar de todo o ecossistema do For Education, do Google For Education. Mas se jogar toda essa informação, né, para o professor, daqui a pouco fica um pouco confuso. Dentro desse cenário, a gente vai ter, né, o Google Forms, a gente vai ter o Google Drive, a gente vai ter o Google Docs, o Google Planilhas, o Google Apresentações, o Google Meet, o Google Agenda. Né, nossa, quanto sistema vocês estão falando, né, não sei por onde começar. Tomem como ponto de partida o Google Classroom, tá? Dentro do Google Classroom, pessoal, ele vai linkar e vai puxar todas essas outras ferramentas conforme a demanda, a necessidade de vocês, tá? Então, vocês podem usar elas separadas? Podem, mas o contexto, o cenário educacional de vocês na sala de aula vai se adaptar e vai casar diretamente com o Google Classroom. Por exemplo, você vai criar uma atividade como teste, uma avaliação, você já está usando o Google Forms, que é outra tecnologia. Você vai criar um agendamento para a turma, né, uma observação, uma avaliação para a turma. Você já está entrando no Google Agenda. Então, o Classroom é o ponto de partida para vocês entenderem todo o ecossistema do Google for Education, tá? Como o Rogério falou, a gente adota bastante e aconselha os professores a criarem turmas de teste, né, com os amigos mais próximos, com os colegas, para justamente testar e tirar suas dúvidas, né? Fazer dar errado, ver o que deu errado, o que deu certo. O Classroom está sendo aprimorado e aperfeiçoado semana após semana, tá? Então, sempre são implementadas funções e recursos novos. Tem um recurso que a gente vai trabalhar futuramente com vocês, que é as rubricas, que já traz o conceito, né? Já traz a competência pronta do aluno, conforme ele for preenchendo as suas avaliações. Tem recursos anti-plágio, quando o aluno responde uma atividade copiada da internet, ele diz a probabilidade de chances daquilo ter sido copiado do site tal, do link tal. Então, tudo isso são recursos que existem embarcados dentro do Classroom. Como o Rogério falou, 45 minutos é um apanhado geral da ferramenta. Se a gente for detalhar e trabalhar isso, precisaria, no mínimo, umas 4 horas, né, para a gente atingir uma estabilidade de uso dentro da ferramenta. Mas, testem, pessoal. Usem, brinquem, façam, dá errado, né? É a melhor forma de vocês aprenderem e poder efetivar suas aulas com clareza. E os alunos estão voando, né, pessoal? Se a gente falar para eles da ferramenta, do aplicativo, eles já vão estar anos-luz à nossa frente. Mas nada nos impede de também acompanhar, né, na medida do possível, essa evolução, né, esse andamento deles com a tecnologia. Muito bem, muito bem. Então, não sei se não tem mais dúvidas, né? Então, acho que a chuva está deixando o pessoal um pouco meia fase, digamos assim, né? Bom, pessoal, da nossa parte, então, o que nós tínhamos preparado para hoje era isso, tá? Esse material todo vai ficar disponível depois para vocês assistirem novamente, se vocês tiverem alguma dúvida. A partir da outra semana, da semana que vem, a gente começa a movimentar a inclusão de vocês dentro do programa Empodera Digital. Então, vocês, como a gente falou no início, nós não perdemos o contato agora. Então, teremos outros meets, outras lives pela frente, né? Da mesma forma, e mais uma vez, agradecer a Jéssica, agradecer a Vanessa, a União Faz a Vida, o Sicredi, que nos provocou para esses 2 momentos, né? E a gente conseguiu aí, num tempo bem curto, atender, né, essa necessidade. Então, a Jéssica está muda porque ela não consegue falar, né, Jéssica? Tu não consegue, o teu microfone não funciona. Mas eu vou repassar aqui, então, mais uma vez, esse agradecimento aí, a essa parceria, né? E, da mesma forma, a gente permanece à disposição do Sicredi para que outros desafios sejam impostos aí, que a gente possa superar. A gravação depois a gente passa para vocês, vai ser um link, provavelmente a secretaria passa no grupo que vocês têm no WhatsApp, né? A gente pode mandar por e-mail também, e vai ficar disponível no Classroom a partir da semana que vem, quando a gente criar o Classroom para
para Augusto Pestana. Tá, pessoal? Então, eu não sei se mais alguém da secretaria quer fazer uma fala, pode ficar bem à vontade, se manifeste, senão a gente já pode ir encerrando aí. Acho que é importante, né, Rogério, depois que nós iniciar efetivamente o nosso projeto com o município de Augusto Pestana, que a partir de hoje, que vocês já tenham a noção do Meet e do Classroom, que vocês já tragam as demandas que vocês estão sentindo necessidade de ser o ponto de partida nosso, né? A gente não engessa o processo, a gente não tem um regramento específico, porque a gente sabe que, embora geograficamente os municípios sejam próximos, eles vivem realidades diferentes. Então, daqui a pouco, é interessante até no grupo que vocês têm de esclarecer isso e nos trazer essa demanda também quando nós começarmos o nosso projeto. Daqui a pouco vocês vão querer começar pelo Meet, daqui a pouco vocês vão querer que a gente inicie pelo Classroom, daqui a pouco vocês vão querer que inicie pelo Google Drive, pelo Google Documentos, enfim. É importante a gente ter esse feedback de vocês, tá? Para nós também poder tentar amenizar ao máximo essa situação que está ocorrendo aí de pandemia e poder transpassar esse conteúdo para o aluno da melhor forma possível, tá? De minha parte é isso, Rogério, Jéssica, professores, agradeço o horário aí, né, a atenção de vocês na data de hoje e permanecemos à disposição aí da Secretaria Municipal de Educação, tá? Um abraço da minha parte. Beleza, então, bom dia a todos. Todos tenhamos uma ótima sexta-feira chuvosa e um ótimo fim de semana aí, tá, pessoal? E contem conosco. Um abraço.